graça e a paz de Cristo seja com você. Que bom podermos estar juntos mais uma vez, estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando o programa Sintonia com Deus. É um programa da Primeira Igreja Batista em Itaporanga. Quem fala com você sou eu, pastor Leonel. Que bom podermos estar juntos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu oro a Deus para que eu seja uma boca espiritual para abençoar a sua vida, para trazer a palavra de Deus na sua vida. Mas também oro para que você tenha ouvidos espirituais, olhos espirituais, enfim, que você busque os sentidos espirituais para a glória de Deus. Vamos começar a sintonia com Deus orando. Convido você a baixar a sua cabeça, também fechar os seus olhos e juntos vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui. E pedimos a Deus a tua direção em tudo que vai acontecer aqui nesse momento. Fala conosco em nome de Jesus, que eu seja uma boca espiritual e que também, ó Deus, em nome de Jesus, os ouvidos que vão ouvir sejam ouvidos espirituais. Os olhos que vão ver que sejam olhos espirituais. E que tudo isso concorra para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, eu peço e desde já agradeço. Amém. Amém? Muito importante estarmos juntos na presença de Deus. Nós vamos cantar adorando ao Senhor. O hino que nós vamos cantar é o hino de número 318, que a alegria é crer em Cristo. Nós vamos adorar o Senhor com esse hino. Hino bonito. Que bom podermos meditar em letras de hino como esse. O autor desse hino, ele fala: Cristo, Cristo, em ti confio. Que alegria é crer em Cristo. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, diz o salmista no Salmo número 9, versículo 10. Esse hino que nós cantamos é um hino do nosso inário para o culto cristão, é um hino do nosso inário batista. Nós temos o cantor cristão, que é um inário mais antigo, e esse mais recente, não muito recente, mas mais recente que o cantor cristão. Nós cantamos na Igreja Batista junto com os cânticos espirituais. A palavra de Deus diz que devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com todos os instrumentos, com palmas, com danças, com alegria, com singeleza de coração, tudo isso para Deus. Hoje nós vamos continuar nossa meditação, então, nós estamos meditando em sintonia com Deus na carta de Paulo aos Filipenses e também a nossa. Né? Hoje, a nossa sétima parte, vamos falar sobre a vida de um cristão.
Vamos basear nossa reflexão hoje em Filipenses capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Nós temos feito a nossa meditação e temos projetado aqui os textos bíblicos. Hoje, de modo especial, eu trouxe aqui os textos para você estar vendo, estar meditando. Filipenses capítulo 2, então nós temos aqui a Bíblia revista e atualizada, e o mais importante é o amor, que é onde nós estamos meditando. Então, olha como que é importante. Filipenses 2, de 1 a 4 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora, na tradução, o mais importante é o amor, diz assim: existirá algo assim como cristãos que se animem uns aos outros? Vocês me amam bastante para quererem ajudar-me? Significa algo para vocês o fato de sermos irmãos do Senhor, partilhando o mesmo Espírito? O coração de vocês está cheio de ternura e compaixão? Então, façam-me verdadeiramente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Então, assim diz a palavra do Senhor. Muito importante essa nossa meditação. Aqui, então, no texto bíblico, diz que devemos estar firmes, com um só propósito, com um só coração, buscando fazer a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz: fiquem firmes em um só propósito. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, nós automaticamente vamos fazer a vontade de Deus. Não tem meio termo. Quando estamos buscando fazer a vontade de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. Conta-se uma historinha com E, né? Ou com E, como bom mineiro. Conta-se uma história que aconteceu o seguinte: uma pessoa, ela foi para o inferno e, chegando ali, ela viu um caldeirão muito grande, e naquele caldeirão tinha uma sopa deliciosa, mas deliciosa, o cheiro ia longe, era aquela sopa que todo mundo desejava. Mas quando aquela pessoa que estava passeando ali pelo inferno, ninguém passeia no inferno, isso é só uma história, né, para a gente entender a nossa ilustração. Ela estava andando por ali e tal, abre aspas, passeando pelo inferno, porque não tem como passear no inferno. E aquela pessoa, então, ela viu que as pessoas eram todas magras, raquíticas, com cara de fome, rosto desfigurado, totalmente transtornado o rosto, a fisionomia, o corpo daquelas pessoas. É um semblante bem sofrido. Aquela pessoa, então, foi convidada a sair do inferno e ir para o céu. Chegando no céu, ela viu um caldeirão do mesmo tamanho, com uma sopa deliciosa cheirando durante o céu inteiro, todo mundo cheirando. Mas quando ela olhou para as pessoas,
ela viu que as pessoas eram todas saudáveis, eram todas felizes. Uma olhava para a outra, riam, se alegravam, e ela achou aquilo ali estranho. Mas ela notou outra coisa. Cada pessoa carregava nas costas uma grande colher. E ela era grande demais, era muito comprida. E ela ficou olhando aquilo e achou estranho. Mas ela se lembrou também que lá no inferno era a mesma coisa. Tinha o mesmo caldeirão, tinham também as mesmas colheres, mas somente as pessoas eram diferentes. Até a sopa era a mesma. Ela achou aquilo estranho e perguntou àquele que a acompanhava: qual é a diferença? Se tudo que tem num lugar e tem no outro é a mesma coisa. E a resposta foi a seguinte: lá no inferno, mesmo no inferno, as pessoas continuam egoístas. E aqui no céu, elas têm praticado aquilo que elas vinham praticando na terra. Elas são mais solidárias, elas são mais amigas, elas estão mais juntas. Então, meu querido, minha querida que nos acompanha, nossa meditação de hoje é baseada em Filipenses 2, de 1 a 4. Vamos ler um outro texto bíblico, mas a nossa referência básica está aqui. O apóstolo Paulo, ele vem trazer uma fala aqui muito importante. A Bíblia, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, sempre foi assim, mas a Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas seriam mais egoístas do que o normal. Nós já estamos vivendo esse tempo. Que tempo é esse? Onde as pessoas, elas não têm mais tempo umas para as outras. Os pais não têm tempo para os filhos. Os cônjuges não têm tempo um para o outro. E assim vai sendo. É uma correria desenfreada, por quê? Porque cada um está vivendo só em função de si mesmo. Como diz o ditado, cada um está vivendo olhando somente para o seu umbigo, né? Olhando para as suas preferências. E Paulo vem escrever aos cristãos filipenses. Ele fala para eles: irmãos, eu quero que vocês animem-se uns aos outros. Na Bíblia, na tradução Revista Atualizada, traz uma questão aqui interessante que ele diz: entranhados afetos. Então, esse entranhados afetos, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque muitas vezes a gente, entranhados afetos, a gente não sabe muito bem assim, o que é entranhados afetos, mas pense em entranhas. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos assim, que o amor de vocês, que a comunhão de vocês, que o contato de vocês com Deus seja tão intenso e tão forte, que também mova o coração em função uns dos outros. Por isso, essa tradução, o mais importante amor, é interessante que ela fala assim, como cristãos, anime-se uns aos outros. Porque o apóstolo Paulo está preocupado exatamente com isso. O irmão sempre deve chegar próximo do outro, procurando animar, trazendo palavras positivas, palavras de crescimento, palavras de engrandecimento. Não engrandecimento de si, engrandecimento de Deus, mas que coloca aquela pessoa nas mãos de Deus. Esse é o propósito das palavras paulinas que ele escreve aqui aos cristãos filipenses. Muito importante isso. Ele fala assim: vocês me amam bastante para querer ajudar-me? Muitas pessoas às vezes falam assim: eu amo tanto você, eu amo tanto você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na hora que precisa de uma ajuda, fala: não posso ajudar. O amor, ele está bem ligado à área sacrificial. Quem ama, na verdade, se sacrifica. Isso vale para a família, isso vale para o casamento, isso vale para qualquer área que nós venhamos a colocar o nosso amor. Isso é muito importante porque, na medida que nós vamos focando em Deus, nós vamos também focando nos outros. Qualquer pessoa que diga que ama a Deus, diz o apóstolo João, mas odeia seu irmão, está mentindo. Por quê?
Não tem como uma pessoa dizer que ama a Deus, mas ela odeia o seu próximo. Então Paulo faz uma pergunta para eles: vocês me amam bastante ao ponto de poderem, ou quererem, ou desejarem me ajudar? A obra de Deus sempre precisou de ajuda. Jesus, em João capítulo 8, diz a Bíblia que ele e os discípulos eram sustentados por algumas mulheres de posse que iam e traziam seus bens, se entregavam e abençoavam a vida de Jesus e dos discípulos. Há muitas outras passagens bíblicas a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo, e assim como Jesus e as outras passagens bíblicas, ele não estava falando simplesmente de finanças, ele não estava falando simplesmente de dinheiro, mas ele estava falando de coração. Quando o nosso coração está em Deus, todas as demais coisas também estão em Deus. Então ele faz essa pergunta: significa algo para vocês o fato de sermos irmãos no Senhor? Olha, todos nós temos a nossa família. Nossa família tem várias características. Tem qualidades e também tem defeitos. Calma, não estou falando só da sua família, estou falando da minha. Esses defeitos são provenientes por causa do pecado. O pecado é um defeito na vida de qualquer pessoa. E a Bíblia fala que todos pecaram e estão separados de Deus. Então, o fato de sermos irmãos do Senhor, partilhando do mesmo Espírito, diz o apóstolo Paulo, né, vai fazer uma coisa que ele traz no sentido de uma pergunta, nessa tradução mais importante, é o amor. Ele pergunta: o coração de vocês está cheio de ternura e compaixão? Um cristão, ele deve sempre procurar demonstrar ternura e compaixão. Um cristão nunca deve ser grosso. Não deve ser uma pessoa que não tem trato fácil. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que os pastores e os diáconos, eles devem ser ensináveis, eles devem ser tratáveis. Há muitas pessoas que se dizem pastores e diáconos, mas na verdade, quando vão ser corrigidos, eles bravejam muito forte como cabritos, como cabras. Isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que a ternura e a compaixão andem sempre lado a lado. E Paulo faz uma pergunta: o coração de vocês está cheio disso? De ternura e compaixão? Está cheio de misericórdia? O coração de um cristão nunca pode ser duro. O apóstolo Paulo era um exemplo de coração duro. Quando ele foi transformado por Deus, foi transformado pelo Espírito Santo, ele vem trazer uma nova vida, vem trazer uma nova forma de viver. Por quê? Porque ele é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Pedro era um outro que tinha um coração muito duro. Coração duro, muito duro, palavras duras. Ele sempre pulava na frente, querendo falar as coisas, querendo passar na frente dos discípulos e até mesmo na frente de Jesus, em algumas vezes. Mas quando teve o encontro com Jesus, Pedro mudou. Passou a ser mais amável. Se você é um cristão, nossa meditação de hoje traz o sentido de como se deve viver um cristão. E é exatamente isso. O cristão, ele sempre tem compromisso com Deus, mas também tem compromisso com o reino de Deus. Então, faça-me verdadeiramente feliz, Paulo diz. Por que Paulo pede para que eles o façam verdadeiramente feliz? Esse façam verdadeiramente feliz, ele diz assim: completai a minha alegria. Por que Paulo diz completai a minha alegria? Um cristão, ele não pode estar ligado à ideia de que sou feliz se. Não. O cristão, ele sempre tem que estar feliz. Mesmo diante de lutas, de provações e de privações. Porque a sua alegria está no Senhor. Claro, nós temos nossos sentimentos. Eu tenho meu sentimento, você tem seu sentimento. Nesse tempo de quarentena, que estamos aqui cerceados de ir e vir, não podemos ir e vir a qualquer hora, é só numa necessidade. Hoje eu estou aqui de moletom, porque estou em casa. Mas mesmo assim, para passar a ideia exatamente para você disso,
que Deus ele quer a nossa vida, quer o nosso coração, quer um compromisso sério com Ele. Então Paulo diz, completai a minha alegria. A alegria de Paulo não estava nos irmãos filipenses, mas estava em Cristo. Um cristão, a sua alegria deve estar sempre em Cristo. Ele fala, de modo que penseis a mesma coisa. Em duas mensagens anteriores, essa mensagem está no YouTube, então eu peço a você que veja de novo as mensagens anteriores que estão ali, assine o nosso canal, né? Clica lá no sininho também para receber quando colocarmos mais mensagens ou alguma outra coisa ali no YouTube, você possa ver. Nos ajude nessa aí também, ok? Mas Paulo fala assim, completai a minha alegria. Em mensagens anteriores, nós contamos até 3. E o exercício era o quê? Falar a palavra Jesus. Por que falar a palavra Jesus? Porque se nós falamos Jesus, ao invés do nosso nome, nós estamos falando a mesma língua. Mais uma vez, da forma que a gente viu em mensagens anteriores, 2 mensagens anteriores. O apóstolo Paulo, ele então traz esse ensinamento. Ele diz, completai a minha alegria. Penseis a mesma coisa. Olha, como que a gente pode pensar a mesma coisa? A vida nossa é vivendo e aprendendo. Certa feita estávamos na escola bíblica dominical e o irmão disse bem assim, que outra pessoa pediu uma opinião. E aí ela falou assim, você está pedindo a minha opinião? Sim, estou pedindo a sua opinião. Então, o negócio é o seguinte, se você está dizendo, me pedindo a minha opinião, significa que a sua opinião não vale. E que você vai ficar com a minha. Eu achei interessante essa colocação. Sabe? O apóstolo Paulo ele diz assim, penseis a mesma coisa. Como que a gente pode pensar a mesma coisa? Quando abrimos mão de pensar do jeito que queremos pensar. É só assim, visando o reino de Deus e a glória de Deus. Paulo ainda diz, tenhais o mesmo amor. Esse tenhais o mesmo amor, o mais importante é o amor aqui, diz, amando-se uns aos outros. O amor, ele não é uma coisa assim que é movido por palavras. Um jovenzinho, um rapazinho encontra uma mocinha na esquina, olha para ela, ela é muito bonita e diz, eu amo você. E se bobear, ela fala, verdade, ele me ama. Cuidado, mocinhos. Há muitos passarinhos aí com lábios suaves que gostam de cantar as meninas dizendo sobre isso. O amor, na verdade, ele está bem ligado à prática. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas Deus dá prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Deus dá prova. Em João capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu. Então, o amor está ligado à prática. Deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que isso quer dizer? É que o amor ele está ligado à prática. Há muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas não amam a igreja. Há muitos que dizem, eu amo a Deus e amo a igreja, mas não amam os irmãos. Ah, eu amo o pastor, mas não amo a família dele. Peraí, há uma incoerência. O amor ele sempre está ligado à prática. E a prática do amor é exatamente você buscar a mesma coisa, buscar o mesmo pensamento, buscar o mesmo sentimento e buscar a mesma união. Que aqui Paulo vai falar união de alma. Né? Como que a gente consegue isso? Versículo 3. Nada façais por partidarismo. Olha como que é importante. O partidarismo ou vanglória. Diz assim, na outra tradução, diz, não sejam egoístas. Olha, partidarismo.
O Brasil está passando esse momento difícil, vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Mas uma coisa muito importante, por que tem acontecido tantos problemas, tantos questionamentos, tantas coisas? Partidarismo, egoísmo. Cada um buscando o seu próprio interesse. As emissoras de televisão, principalmente, buscando seus próprios interesses. Não importa o que o país está passando, passa uma ideia mentirosa de que esse está certo, aquele está errado e ponto final. Se a gente for sincero e analisar, todos estão errados. E todos precisam consertar com Deus. Por isso, quando se há partidarismo, sempre vai haver briga, sempre vai haver intriga, e Deus não se agrada disso. Mas Paulo fala assim, mas hajam por humildade. Como uma pessoa pode ser humilde? Quando ela se considera inferior, quando ela se considera os outros superiores a si mesma. É assim. Na tradução, o mais importante é o amor, considere os outros melhores do que você. Grande desafio nós temos. É muito difícil isso. Hoje em dia é muito ensinado que você deve pisar e ficar por cima. Jesus não fez assim. Jesus fez totalmente diferente. Ele fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não pense unicamente em seus próprios interesses. Por que o mundo vive essa grande crise? Porque cada pessoa está buscando seus próprios interesses. Então, aqui na Filipenses capítulo 3, de 7 a 11, eu vou ler só nessa tradução aqui, que é o mais importante, é o amor. Entretanto, todas essas coisas que antigamente ficavam muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr minha confiança e esperança somente em Cristo. Minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus. A salvação, ela não está ligada pelo que eu faço, ou eu fiz, ou eu posso fazer para conseguir a salvação. A salvação está ligada àquilo que Jesus Cristo fez por mim. Aquilo que Deus, por amor, fez por mim e por você. É a salvação. Nada que eu faça pode contribuir para a minha elevação, para a minha salvação. Nada que você faça pode contribuir para a sua salvação. Mas tudo que Jesus Cristo fez, em Cristo, nós sim podemos ser salvos. Porque o que Ele fez é que faz diferença na minha vida e na sua, na minha salvação e na sua. Pois Ele diz assim, mas pela confiança em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele depende da fé, contando sempre com Cristo. Agora, eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida. E conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. A fim de que, por mais que isso exija, eu seja um dos que vive na revigorante novidade de vida, daqueles que estão vivos entre os mortos. Como que é importante a Bíblia, a palavra de Deus. Como que é importante? Você não pode perder de vista a importância da palavra de Deus. A Bíblia é o caminho. Ela vai nos direcionar sempre para Jesus. Ah, mas Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Mas em João, capítulo 1, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra sempre foi Deus.
está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não tinha dúvida disso. E ele seguia Jesus Cristo com todo o seu coração. Ele sabia que a salvação só estava em Jesus Cristo. Por isso, ele vem falar da forma, do modo, como um cristão deve viver. E ele diz então, não vivam de partidarismo, não busquem buscando suas próprias vontades, não sejam egoístas. Olha, nós somos egoístas. Por que somos egoístas? Porque buscamos o desejo da carne, ao invés de buscarmos a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. E então produzirmos o fruto do Espírito Santo. E ali está em Gálatas, escrito também pelo apóstolo Paulo. Como que é importante a Bíblia? O apóstolo Paulo, ele diz nessa passagem bíblica, que ele preferiu confiar somente em Jesus Cristo. Ele preferiu colocar o seu coração somente em Jesus Cristo. Porque quando ele fez uma comparação sobre o que ele estava para ganhar e o que ele estava para, entre aspas, perder, era muito mais lucrativo do que tudo. Eu fico tão triste quando algumas pessoas, principalmente jovens, dizem: ah, pastor, eu tenho que fazer isso de errado, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que curtir a vida, eu sou jovem. Eu também já fui jovem um dia. Eu também já fui adolescente. Você sabia disso? Vou contar um segredo para você, não conta para ninguém não. Eu já tive a sua idade. Se você é mais novo do que eu já tive a sua idade. Então não vem com essa que tem que curtir a vida doidada. Jesus também teve a sua idade. Se você tem de 33 para baixo, ele teve a sua idade. Ele viveu, sofreu, foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado, sofreu todo tipo de tentação, mas ele permaneceu firme, porque ele tinha um propósito, que era a minha salvação e a sua salvação. E era também a salvação do apóstolo Paulo. Era também a salvação dos cristãos filipenses. Então Paulo vira para aqueles irmãos e diz assim: eu preferi abrir mão de todas as coisas para ficar somente com Cristo. Porque fazendo a comparação, é incomparavelmente, não tem comparação. É um valor inestimável, é um ganho inestimável, é uma coisa que não tem preço. É a salvação. Meu querido, minha querida, nós já vamos para o último slide. Mas antes de ir para o último slide, a nossa conclusão, eu preciso perguntar para você. Para ir para a eternidade, é um passo só. Basta estar vivo. Nesse tempo, eu e você precisamos refletir seriamente sobre isso. Nós não somos nada. A qualquer momento podemos partir. Antigamente, as pessoas saíam na rua e ficavam preocupadas se ia ser atropelado, se ia ter ladrão, se ia bater o carro, se ia ter acidente. Não, agora, mesmo em casa, você está correndo risco. A eternidade é um passo só. Conserte a sua vida com Deus. De um modo especial, você, que é uma pessoa cristã, de um modo especial, você que tem buscado a Deus, ou que conhece a Deus e a palavra de Deus, você precisa viver a vida cristã. Muito mais do que saber, você precisa viver a vida cristã. É mais do que a mente, é o coração junto com a mente. Você precisa trilhar o caminho do Senhor. Talvez você esteja sendo tentado a viver uma vida sem pastoreio. O pastor existe exatamente para pastorear. Eu sempre vou bater nessa tecla porque está na Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Obedecer aos vossos pastores. Quando Paulo escreve aos cristãos filipenses para não serem egoístas, é exatamente por isso, porque infelizmente existem pessoas às vezes batendo boca, batendo de frente com os pastores, com a liderança. E Deus nunca desejou isso. Paulo diz, ele sabia, ele fala no versículo 11, a fim de que, por mais que isso exija, olha só, a vida cristã é exigente mesmo. Não tem esse negócio não. Ah, parei de ir na igreja, parei de ler a Bíblia, parei de orar por causa disso. Eu queria uns amigos, queria isso, queria aquilo outro. Qual a sua preferência? Paulo diz, eu abri mão de tudo. Porque ele sabia que a vida cristã
és Jesus. E nosso último slide, ele diz assim, aqui ficou um pouquinho apertado, mas ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele diz lá no versículo, o mais importante é o amor. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Como que é importante a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro uma coisa aqui que dá significado às nossas vidas. E todos nós precisamos buscar esse significado. Que está consertando a vida com Deus. Mas é consertar mesmo. Por que consertar mesmo? Porque tem muitas pessoas que dizem, eu estou consertando. E na verdade estão brincando. Paulo diz bem assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando a gente pensa nessas coisas, aqui na mais importante, o amor diz, pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas boas e belas, que há onde? Nas outras pessoas. Uma coisa muito importante, se você for procurar defeito na minha vida, não perca tempo, viu? Não perca tempo de vou achar um defeito na vida do pastor Leonel. Não perca tempo. Porque você vai achar, eu não sou perfeito. Você vai achar. Então Paulo diz assim, foquem, busquem as coisas boas nas pessoas. Não busque as coisas ruins, as coisas más. Busque as coisas boas. Detenham-se nas coisas boas. Detenham-se nas coisas belas que as pessoas fazem, que as pessoas trazem de boa ideia. Sabe de uma coisa? Quando a gente lê esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, uma coisa muito importante você deve guardar a sua mente. Nós temos que guardar a nossa mente. Esse depósito aqui. Por isso que Paulo diz, firmem seus pensamentos. Quando você for pensar, ele fala assim, que ocupe a sua mente, que ocupe o seu pensamento coisas boas. Se você alimentar a sua mente com coisas ruins, você vai soltar coisas ruins. Não tem como. Você tem que consertar a sua vida com Deus. Você precisa consertar a sua vida com Deus. Então hoje nós falamos sobre a vida de um cristão. Essa meditação de hoje, ela traz esse sentido tão importante que nós devemos buscar desenvolver essa vida que Deus quer, fortalecidos no Senhor, colocando realmente a vida diante do Senhor e fazendo a vontade dele. Paulo vem falar sobre a vida de um cristão, que é uma vida de humildade, considerando, colocando os outros acima de si mesmo. Essa é a vontade de Deus. Nós vamos orar nesse momento, mas eu peço a você que se coloque diante do Senhor, que procure consertar a vida diante do Senhor. Deus, ele tem planos para a sua vida, mas esses planos que ele tem para a sua vida são planos da eternidade.
não são quaisquer outros planos, são planos ligados à área da eternidade. Ele quer abençoar a sua vida. Então, nessa meditação sobre uma vida de um cristão, eu peço a você que feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por cada vida que tem ouvido a Tua palavra. Continua falando, ó Deus, a cada coração. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a mente de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos as ações de Cristo. E, ó Pai, ajuda-nos a demonstrarmos, a praticarmos, demonstrarmos pela prática o amor que dizemos ter pelo Senhor. Nos ajuda, em nome santo de Jesus, eu venho pedir ao Senhor a tua ajuda. Fala a cada coração, multiplique esta palavra em cada coração e em outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você. Nós estamos então terminando mais um programa Sintonia com Deus e, com a graça dele, mais à frente nós teremos o privilégio de estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor. E nessa meditação que a gente vai meditando na palavra do Senhor, nós vamos crescendo espiritualmente e que Ele nos abençoe, que possamos crescer juntos, porque juntos é o que Deus quer, comunidade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que Deus então te abençoe. Eu deixo aqui para você essa mensagem que vai ser passada aqui agora. Que Ele te abençoe. Deus ama você. Que Ele te abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso desejo, nosso pedido a Deus, que Ele assim faça na sua vida. Um grande abraço para você e até breve, em nome de Jesus.